Vamos falar agora sobre o pós-dengue, cuidados e atitudes que podem auxiliar na melhoria da recuperação com a nutricionista clínica Cristiane Leite, que está com a gente. Cris, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, obrigado pelo convite. Cris, como é que a alimentação pode auxiliar na recuperação mais rápida e eficiente dos sintomas da dengue? Jorge, a alimentação é a base da recuperação do estado nutricional, né? Em qualquer pós-estado doentio, especialmente aí nos quadros virais, então a dengue é uma delas, e o objetivo é exatamente restaurar a saúde física e modular o sistema imunológico que está todo depredado aí, né, após essa luta contra o vírus da dengue. Após a gente passar por essa primeira fase da dengue, né, que é o impacto dela, talvez principal para uns e não tão principal assim para outros, acabam vindo algumas consequências, né, Cris? Quais são as mais comuns que os pacientes relatam? Jorge, ali nos primeiros dias da manifestação da doença, o indivíduo começa a sentir muita fraqueza, as dores, né, todas, a tão falada dor atrás dos olhos, e articular, muscular, o corpo começa a ficar debilitado, né, porque é um vírus de uma ação potente e que o sistema imunológico tem todo ser recrutado para combatê-lo. Então, num primeiro momento, perda de apetite. Então, olha só, você já começa a diminuir o aporte nutricional para o teu corpo. Teu sistema imunológico está lutando com todas as forças dele para combater aquele vírus e a perda de apetite começa a diminuir o aporte nutricional. Junto disso, vem todos os sintomas, dores de cabeça, as náuseas, vômito e diarreia. E aí, quando eu tenho vômito e diarreia, eu não consigo comer. E o pouco que eu estou comendo, o meu corpo está eliminando de forma muito rápida, né? A diarreia osmótica, que é a diarreia que o corpo começa a perder água mesmo, né? O intestino começa a liberar água para conseguir combater aquele vírus. Então, eu tenho o primeiro ponto crítico é a desidratação. E aí não é só perda de água, é perda de água e eletrólitos, todos aqueles minerais necessários para o controle, o equilíbrio do nosso corpo, né? Por isso que tem muita gente que vai fazer a hidratação venosa, ou as primeiras orientações médicas é que se faça a hidratação via oral, né, com soro, aquele de sachê que compra, ou já compra ele líquido, prontinho, para fazer essa reidratação, que é o primeiro ponto crítico da dengue. E no pós-dengue você precisa continuar hidratando o teu corpo. Então, o primeiro ponto crítico é a hidratação. Quanto tempo pode levar para a gente hidratar novamente o corpo, né? A sair completamente, né, desse ciclo que que são os efeitos da dengue? Durante a dengue, é necessário que se haja uma observação muito de perto mesmo, né? O próprio paciente perceber que ele não está conseguindo ingerir água, ele não está conseguindo comer, ou se ele está tendo muito vômito, porque aí o que ele come ele acaba expurgando, botando para fora, ou se tem ali os episódios de diarreia, também uma perda muito rápida, o intestino não consegue absorver nenhum tipo de nutriente, e aí se vai para um quadro de desnutrição mais grave ou mais severo, é preciso fazer ela venosa. Aí tem que ser ir no posto de saúde, né, fazer aquela reidratação, não via oral, mas a venosa. Uhum. E cada paciente tem suas consequências, né? Cada paciente vai evoluir de alguma forma. Cada organismo é um, né, Cris? Tanto que alguns pacientes relatam diarreia e vômito, outros não, só indisposição e muita dor, mas a falta de apetite me parece ser um sintoma junto das dores, é um sintoma mais universal, vamos dizer assim. Esse fato da dengue mexer com todo o corpo da pessoa, ela pode ativar algum mecanismo, alguma coisa, o chamado pós-dengue, que é quando as dores acabam sendo controladas, mas alguns efeitos ainda continuam.
possam aparecer novidades, por exemplo, para as pessoas que passaram por isso? Olha, Jorge, é bem comum. Você recebe queixas assim de, eu não tinha isso, agora eu tenho? É bem comum um relato. Depois do pico viral, que é o momento ali crítico da doença, quando você vai diminuindo essa carga viral, o sistema imunológico combatendo, você tem a pós-doença, vamos dizer assim, o pós-período doentio, e aí não é só a dengue, era um relato muito comum no Covid, né, que a pessoa mudou, vamos dizer assim, psicologicamente, você tem um estresse pós-traumático, talvez podemos dizer assim, porque você passou por um período crítico de doença. A doença viral, ela debilita muito. Você passa a ficar dependente, que seja dias, que seja meses, né, dependendo do vírus, né? Então, a dengue por alguns dias, chikungunya já são meses, né? Às vezes a pessoa relata dores articulares por meses, dificuldade de locomoção, Covid da mesma forma. Então, eu acredito que está muito relacionado com a mudança da tua rotina, de forma geral. Você passar por um período muito doente, e aí eu acredito que são para várias doenças, né? Não só a dengue. Mas você passar aquele período crítico e depois como retomar a vida? Indisposição, cansaço. Você não é mais a mesma pessoa por um período. Então, eu acredito que sim, que afete muito o emocional. É o relato que eu vejo de pacientes e de amigos, pessoas próximas, familiares também que passaram pela dengue, né? O uso de complementos alimentares, ele pode auxiliar a melhorar, a desenvolver, a organizar novamente a nossa estrutura de defesa do corpo? Sim, sim. Os suplementos, Jorge, eles são muito bem-vindos, mas é necessário cuidado e supervisão profissional. Então, hoje, quando a gente entra numa farmácia, a gente dá de cara logo com, eu digo assim, inúmeros suplementos alimentares, vitaminas, minerais, e, de fato, sim, são importantes para restabelecer o nosso equilíbrio físico, mas a primeira fonte sempre é a alimentação. Os alimentos, eles oferecem nutrientes mais biodisponíveis, ou seja, o nosso corpo assimila melhor, absorve melhor, mas no pós-dengue, normalmente você está com fraqueza e você está sem apetite. Dificilmente você ouve alguém no pós-dengue dizer assim, alterou meu apetite para mais. Normalmente é para menos. Então, realmente, se a pessoa não consegue adquirir os nutrientes a partir da alimentação, que é a primeira fonte deles, nós vamos buscar nos suplementos. Sempre com supervisão profissional, porque eu preciso adequar dose, horário, forma de administração, se vai ser sublingual, se vai ser oral, se vai ser venosa, intramuscular, enfim. Então, sempre com orientação profissional. Só que eu tenho um detalhe. Na dengue, eu tenho comumente uma alteração hepática. Então, eu tenho o corpo ali, o sistema imunológico combatendo arduamente o vírus da dengue, isso causa um desequilíbrio. Toda doença que recruta muito o sistema imunológico, então as virais e bacterianas, elas recrutam muito o sistema imunológico. Eu acabo tendo um desequilíbrio em todo o meu corpo. E um desses desequilíbrios na dengue é o excesso de produção de enzimas hepáticas. Algumas enzimas que são produzidas no fígado e em outros tecidos. Mas, especificamente no fígado, ocorre uma inflamação. Então, esse fígado fica doente por um período. Ele fica debilitado, respondendo de forma mais lenta. Aí, nesses pacientes, eu tenho que ter cuidado com suplementação. Porque eu não posso sobrecarregar o trabalho desse fígado. Por isso eu digo da supervisão, exames, né? Então, esse cuidado é necessário. Nunca suplementar por conta própria, sem supervisão de um médico e de um nutricionista. Não adianta chegar na farmácia, eu quero B12, por exemplo. Os remédios que estão na modinha. Podem até ajudar, mas muitas vezes podem não ter o efeito desejado, né? É que na dengue, Jorge, eu tenho um desequilíbrio das plaquetas, né? Tanto que você tem que ficar monitorando as plaquetas. Eu tenho alteração nas hemácias, que são as células vermelhas do sangue. Então, eu preciso repor os nutrientes que vão me ajudar
a melhorar esse quadro de plaquetas baixas, hemácias. Muitas vezes, dependendo do paciente, chega a um quadro de anemia ferropriva, né, que é por falta de ferro. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue. Por isso que é tão importante esse cuidado com ferro, ácido fólico, B12, que são realmente nutrientes relacionados com a melhora e a produção de célula vermelha. Mas aí eu tenho que ter esse cuidado. Se eu tenho alteração hepática, eu não posso fazer suplementação imediata desses suplementos. Eu tenho que esperar a melhora do fígado, melhora do quadro de forma geral. Atividades físicas no pós-dengue ou entre, né, o pós-dengue aí, a pessoa começa quem está se sentindo fraco acaba deixando de lado, mas a pessoa já se vê recuperada e até imagina a necessidade de fazer uma atividade física. Ou tem o outro lado também, aquela pessoa que desanimou para a atividade física. São dois lados mesmo. A pessoa que já tem rotina de exercício físico, que o corpo já está habituado àquela rotina, e aquela pessoa que nunca fez nada, mas devido um pós-período doentio, acende a luzinha vermelha. Opa, eu preciso me cuidar. Porque, claro, exercício físico frequente melhora o nosso sistema imunológico, assim como uma alimentação saudável, equilibrada, enfim, são ferramentas que modulam o nosso sistema imunológico. Então, eu tenho que pensar o seguinte: como eu estou? Eu ainda estou indisposto, fraco, não consigo fazer as minhas atividades laborais, as minhas atividades do dia a dia normalmente, eu tenho que dar tempo ao tempo. Porque é um período, Jorge, que o corpo está restabelecendo o sistema imunológico. E sistema imunológico, ele é complexo. Ele não se modula de um dia para o outro. Ele não se modula só com suplementação de um nutriente ou outro. Ele não se modula com um shot, esses shots que normalmente o pessoal toma de manhã com cúrcuma, limão e pimenta. Isso não é verdade. O sistema imunológico é complexo. O que modula o sistema imunológico, o tempo com hábitos saudáveis, né? E, obviamente, que ele está pronto para combater qualquer intruso que venha para o nosso corpo. Mas eu tenho que entender o seguinte: ele tem um tempo de restabelecimento. Então, se eu quero voltar à minha rotina de exercício físico, ou se eu quero criar uma rotina de exercício físico, eu preciso primeiro fazer uma autoleitura. Eu consigo? Eu já estou disposto? Voltar devagar, porque senão vai ser pior. Então tem que ter equilíbrio acima de tudo, né? Equilíbrio, sim. Um autoconhecimento, uma autoleitura muito grande. Eu não posso logo após um período doentio voltar com tudo. Eu tenho que voltar aos poucos, principalmente se eu já tenho rotina. E se eu quero estabelecer uma rotina de exercício físico, porque muita gente, como eu falei, é um período de reflexão. Opa, eu preciso fazer algo por mim. Então, eu volto aos poucos, mas eu preciso me restabelecer primeiro. Alimentação equilibrada, bastante frutas, legumes, alimentos nutritivos que vão restabelecer o meu estado nutricional para assim eu poder fazer as outras atividades, voltar os exercícios físicos ou estabelecer uma rotina de exercício físico. Buscar aquele ânimo que tinha antes, né? Exato, porque a indisposição é muito grande, né, Jorge? Então tem aquele período pós-dengue, pós-Covid, a gente viu muito, mas de forma geral, após período de infecção viral, o corpo está bastante debilitado, demora um tempo mesmo. Aí você tem que ter ferramentas, você tem que ter armas para fazer o teu corpo voltar ao estado normal. E a atividade física é uma delas, desde que cada um saiba como é que pode e até onde pode ir. Isso, né? Moderadamente, até você realmente estar restabelecido. E a alimentação, sim, é uma ferramenta pontual e que deve se manter por toda a vida, uma alimentação equilibrada. E aí, na dengue, é importante que se fale da hidratação durante e pós. E a hidratação não só com água, mas os eletrólitos, todos aqueles minerais que nós vamos perdendo, não só no suor, mas no caso da dengue também, pelo estado de diarreia. E o vírus, de forma geral, o sistema imunológico, para combater um vírus, ele acaba usando vários
ferramentas biológicas, né, que nós dizemos assim, então há uma perda muito grande de eletrólitos. Por isso a necessidade não só de água, mas os isotônicos, sucos, soro, água de coco, né, os isotônicos que você encontra prontos também no mercado podem ser utilizados, né? E vão auxiliar nessa recuperação. Totalmente, é o ponto principal a hidratação. Com relação à alimentação, em qual é a alimentação correta nesse momento em que a gente está saindo da dengue, ainda se sentindo debilitado, né, mas caminhando para uma recuperação? O que é importante ter no prato, no café da manhã? Jorge, é a regra. Alimentos nutritivos e, num pós-dengue, sempre uma alimentação mais branda, com pouco tempero, evitar gordura, porque o corpo não está conseguindo ainda, né, digestão, todo o funcionamento do corpo ainda está lento. Priorizar frutas, especialmente no pós-dengue, frutas ricas em vitamina C, então vale a regrinha laranja, tangerina, abacaxi, melancia, todas são ricas em água também, então vão ajudar na hidratação. Legumes de forma geral, e aí quando você vem de uma dengue onde você teve muito vômito e muita diarreia, você acaba não conseguindo voltar muitas vezes à consistência imediatamente dos alimentos. Então, sopas nutritivas com vários legumes, carnes com pouca gordura, porque eu tenho aporte de proteína, já que muitos pacientes perdem muito peso durante a dengue, então aporte proteico é importante, legumes, bastante frutas, para você restabelecer o estado nutricional. E aí eu gosto sempre de jogar a luz ali, atenção em alimentos que têm uma ação anti-inflamatória importante no nosso corpo, né? Que em conjunto, dentro de um padrão nutricional saudável, vai nos conferir mais qualidade nutricional. Então, canela, uva, principalmente uva roxa, cacau em pó, cebola, que é rica em quercetina, né? A uva, que é rica em resveratrol. Todos eles são alimentos que contêm ativos anti-inflamatórios. Então, são alimentos que são importantes ter no nosso dia a dia e, após infecção viral, então, eles são bem-vindos. Ajudam bastante nesse sentido, né? Sim. Bom, a gente está falando aqui da dengue, mas é um momento também em que a temperatura, a gente está passando por um veranico, mas a temperatura, o inverno vai chegar, a temperatura vai cair, e aí também se gera uma outra preocupação, que é o H1N1, a Covid-19, as doenças respiratórias, né? Que já há um grande volume de registro aqui na nossa região. Como é que a gente pode fazer em termos de atividade física, alimentação, ou até mesmo suplementos, né? Uma prevenção para esse período, né? Para que a gente esteja com as nossas defesas do corpo fortalecidas para evitar essas doenças respiratórias. A prevenção, Jorge, é sempre uma rotina saudável. Porque eu modulo o meu sistema imunológico, como eu disse, não é de um dia para o outro. Né? Não é um suplemento específico, não é um alimento específico, não é uma ação específica. Então, são várias ações que fazem com que eu tenha uma resposta imunológica mais eficaz. Então, se eu sou um paciente saudável, que eu não tenho nenhuma doença, que eu não tenho nenhuma patologia que já debilita o sistema imunológico, então eu tenho uma rotina saudável normal, uma alimentação nutritiva, exercício físico, né, uma convivência social, porque aí eu digo a saúde do corpo e da mente, né? Cuidado do físico e do psicológico. Isso tudo modula o meu sistema imunológico e o prepara para um momento desse. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, mas eu sou tão saudável, eu tenho uma rotina tão saudável, e mesmo assim eu pego gripe, eu fico gripada, eu peguei dengue, eu já peguei Covid. Mas tu já parou para pensar que se você não tivesse todos esses cuidados, viria de forma muito mais agressiva? Né? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de modular o sistema imunológico, trazendo uma alimentação nutritiva, especialmente à base, vegetais, bastante frutas, não tenham medo de comer fruta, não tenham medo de caloria de fruta,
né? Tem o receio das calorias dos fast foods, dos ultraprocessados, dos embutidos. Esse sim a gente tem que ter receio. Mas os alimentos, os vegetais, as leguminosas, feijões e lentilha, os primos dos feijões que eu digo, né? Todos são alimentos muito saudáveis. E um ponto importante, Jorge, é o controle de peso. Pessoas com algum grau de obesidade, elas tendem a adquirirem essas infecções com mais facilidade. Então, o corpo tende a ter uma dificuldade de combater essas infecções. Então, veja bem, é complexo, né? É um contexto, é você preparar o teu corpo para realmente combater uma infecção. E como é que a gente sabe que está saindo do peso, está exagerando? Tem o tal do IMDC, né? É o IMC? IMC, aliás. Índice de massa corporal. Exato, que é um cálculo entre a altura e o peso da pessoa, né? Hoje ainda é muito difícil encontrar esse equilíbrio? Jorge, eu percebo um aumento, né? Sempre que nós falamos de sobrepeso e o quanto a pessoa acima do peso ela está muito mais propícia a doenças, enfim. Eu tenho sempre que pensar que parece que quanto mais informação nós temos de saúde, de controle de peso, do porquê controlar o peso, de que não é um peso estético, mas é um peso saudável, nós também temos uma epidemia, se não uma pandemia, de obesidade. Né? Então, há países, e o Brasil, infelizmente, está dentre eles, que a população a cada ano aumenta mais o peso e o percentual de pessoas sobrepeso ou com algum grau de obesidade, inclusive as faixas etárias mais jovens, né? Crianças e adolescentes. Então, o IMC é um cálculo que é feito, que vai me dar um resultado mais geral, mais amplo. Não é tão específico, né? Mas é importante, o IMC é extremamente importante para eu avaliar a população. Então, para avaliação populacional, o quanto essa população está engordando ou não, é interessante. Quando eu pego o indivíduo, aí é interessante eu fazer a avaliação da composição corporal. O quanto de gordura esse indivíduo tem, o quanto de massa muscular esse indivíduo tem, porque nós sabemos que a massa muscular confere longevidade. Né? Então, está longe de ser só uma estética de um corpo musculoso, é um tecido que nos confere longevidade, né? Porque ele vai trazer para a gente lá na frente, lá na nossa terceira idade, vamos dizer assim, mais independência, está relacionado com modulação do sistema imunológico também. Então, veja bem, são várias ações para eu ser um indivíduo mais saudável. E seguir essas ações, né, ter esse conhecimento ajuda muito, né, no nosso dia a dia. É primordial. É primordial. Cristiane Leite, nutricionista clínica, muito obrigado pela tua participação. Como as pessoas encontram a Cris, né, para ter mais detalhes, para poder seguir você, suas orientações? Jorge, no @Cris Leite Nutricionista. Podem falar comigo, qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui em Blumenau, eu tenho o meu consultório dentro da Academia Sport Life, no bairro Água Verde, onde eu faço as consultas presenciais. E eu tenho também atendimentos em Timbó, no Corpo e Mente, na Clínica Corpo e Mente, e online. Então, online eu recebo o Brasil e o mundo, né? Tá certo. Obrigado, Cris, pela participação. Ótima semana. Obrigada, Jorge.